vocês a se sentar. E nós estamos aqui falando sobre o poder da lei de Deus, sobre o poder da palavra de Deus. Retomamos mais uma vez esse versículo que tanto tem poder, lá em Marcos capítulo 10, versículo 21. É Deuteronômio 6, do 6 a 7. Deuteronômio 6, 4 e do 6 a 7. Escuta, ó Israel, esses mandamentos que hoje te imponho, será gravado no seu coração. Ensiná-los aos teus filhos, e meditá-los-á, quer em tua casa, quer em viagem, quer ao deitar, ou ao levantar-te. Palavra do Senhor. A palavra de Deus, quando o próprio Jesus vai falar para nós sobre o poder dos mandamentos, a primeira coisa que Jesus diz, para a gente poder entender os 10 mandamentos, eu preciso escutar a voz de Deus. E por isso que a palavra começa dizendo: escuta, Israel. Nós vivemos ou não vivemos no mundo da dispersão? É muitas notícias. E se perguntar para a gente que notícia foi dita, às vezes a gente não sabe nem qual que a gente diz. De tanta dispersão que nós estamos vivendo do mundo da internet. As pessoas não escutam mais o outro. Às vezes você está falando, o outro está virando as costas e indo embora. As pessoas não têm paciência de escutar o padre numa homilia. Pode ver. Tem gente que vai na missa, se o padre prolongar 5 minutos a mais, ele já não quer mais ir naquela missa daquele padre. Já acha uma missa que não tem nem homilia. Porque a gente está vivendo neste mundo, sem a gente perceber, no mundo de tudo rápido. E por isso, está se perdendo, em muitos lugares já se perdeu, o sentido da pertença, o sentido da atenção, o sentido da contemplação. E muitas pessoas ficam o tempo todo no celular e não conseguem nem fazer a contemplação de uma chuva que cai, de um sol que nasce, de um pôr do sol que está se indo, de um vento que entrou naquela janela. Então, nós estamos perdendo, por causa da falta da intimidade com a palavra, coisas muito especiais da vida e que nos traz a verdadeira alegria. É importante a gente entender que tudo isso nos traz a verdadeira alegria, se nós queremos experimentar a alegria, uma alegria fecunda, uma alegria o tempo inteiro, que ela está dentro do meu ser. Eu preciso então buscar desta alegria onde realmente eu tenho condições de encontrá-la. Então, o centro da existência, a lei de Deus, exige o quê? Exige a escuta do coração. Uma escuta feita de obediência e não servil, mas filial, confiante e consciente. A escuta da palavra é um encontro pessoal com o Senhor da vida. Um encontro que deve traduzir-se em escolhas concretas e tornar-se caminho e seguimento. Quando se lhe pergunta o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna, Jesus aponta o caminho da observância da lei, mas indicando o modo de o fazer para lhe dar o cumprimento
falta-te apenas uma coisa: vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. O cumprimento da lei consiste em seguir Jesus, percorrer o caminho de Jesus, em companhia de Jesus, obedecer Jesus. Nós estamos fazendo uma leitura de Jó, para quem segue do meu canal do YouTube. E ao estudar o livro de Jó, a gente se depara com uma única coisa simples. Jó tem tem 2 amigos, que é melhor não ter alguns amigos que ter amigos que nos indicam um caminho errado. Cuide muito de quem você anda. Pessoa que diz que é teu amigo, mas diz para você que não precisa rezar tanto, pode não ser o amigo que Deus preparou para ser o teu amigo. A gente precisa ter vigilância na nossa conduta de vida, mas na nossa relação com o outro. Eu preciso entender que a minha vida, ela tem que estar rodeada de pessoas que vivem uma vida de intimidade com Deus. Senão, eu posso cair num caminho de não escutar a voz de Deus, de não observar o seu cumprimento, e de ser uma pessoa como esse jovem rico, porque é Jesus que está falando com ele. Vai, vende tudo e dá os dinheiro aos pobres. A mesma forma Jesus falou com Jó. Jesus falou com Jó o quê? A partir de agora você não vai mais ter nada deste mundo. E ainda por cima, você vai ficar com o teu corpo todo ferido. Você vai viver a ausência de tudo que tem no mundo. Eu permito que Satanás, ele roube de você tudo, menos uma coisa: a tua fé e a tua alma. E a gente vai vendo que Jó está tendo uma briga do humano com o divino. Ele reconhece o poderio de Deus, ele reconhece o senhorio de Deus, ele reconhece que Deus é grande, ele reconhece que Deus é soberano, ele reconhece que Deus tem o poder de mudar o rumo daquela história, mas ele não consegue ainda compreender se Deus é tão bom, se Deus é tão grande, para que então um justo, um homem reto, um homem que faz tudo que Deus pede, tem que viver tudo aquilo. Não tem mais filho, não tem mais esposa, e ainda tem uma doença, não tem mais os bens materiais. Toda prova, nós precisamos cesar com ela, porque ela nos resulta numa bela Páscoa. O que Deus está querendo fazer na vida de Jó e na nossa, é nos treinar e nos mostrar que Ele tem poder, que Ele é soberano. Ele tem poder para te dar 10 vezes mais daquilo que você tem. Só isso. Se um jovem rico, Deus está treinando ele a obedecer à lei, e nesta obediência à lei, na obediência à voz dele, Deus está ali, diante desse jovem, garantindo muito mais do que os bens da terra, está garantindo a eternidade para ele. Mas ele nega. Ele vê que tem muitos bens, fica com medo. Talvez seja esse o ponto mais crítico da nossa vida. A gente confia muito no que a gente tem. A gente confia na saúde que a gente tem. A gente confia no dinheiro que a gente ganha todo mês. A gente confia nas pessoas que Deus colocou para viver com a gente. A gente confia no governo que Deus nos deu. A gente confia num piloto. Quando a gente entra no avião, a gente nem questiona se aquele piloto pode ter uma parada cardíaca, aquele avião cair. Ninguém questiona isso, né? A gente nunca questiona. Também numa casa, quem construiu, se de repente construiu direito,
se a gente realmente tem segurança para viver o resto dos nossos dias debaixo dessa casa, se um vento muito forte não vai levar tudo isso, nada disso a gente questiona. Mas a gente questiona um Deus que nos deu a vida, um Deus que nos dá o ar para respirar, um Deus que manda chuva, tanto para os bons como para os maus. A gente questiona um Deus que fez o céu, fez a terra, que é o dono deste mundo. Não é um absurdo isso? Quer dizer, falta uma exigência. A gente precisa conhecer melhor a palavra para a gente dar uma resposta à altura da palavra. Então, o jovem, ele deixa de fazer o cumprimento da lei e de estar na companhia de alguém que não só vai dar talvez um carro ou uma casa que ele tem. Ele tem poder de dar 10 mil casas para ele. Então a gente limita a nossa vida naquilo que a gente tem como segurança do mundo e deixa de avançar num Deus que permite que a gente viva uma experiência maior do que aquela que a gente tem aqui na terra. Então, portanto, o Salmo 118 nos leva ao encontro com o Senhor e nos orienta para o Evangelho. Ele contém um versículo sobre o qual agora eu gostaria de meditar. É o versículo 57. Eu declararei, Senhor, ser meu quinhão, guardar os vossos mandamentos. Também nos outros salmos, o orante afirma que o Senhor é o seu quinhão e a sua herança. Senhor, vós sois a parte da minha herança e da minha taça. Recita o Salmo 16. O Senhor é para sempre a rocha do meu coração e a minha herança. E a proclamação fiel no Salmo 73. Ainda no Salmo 142, o salmista clama ao Senhor. Vós sois o meu refúgio, vós sois o meu quinhão na terra dos vivos. Esse termo quinhão evoca o acontecimento da repartição da terra prometida entre as tribos de Israel, quando não foi atribuída aos levitas porção alguma de território, porque o seu quinhão era o próprio Senhor. 2 textos do Pentateuco são explícitos a esse propósito. Utilizando o termo em questão, o Senhor disse a Arão: nada possuirás na terra deles, e não terás parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Assim declara o livro de Números e de Deuteronômio, reitera. Por isso Levi não teve parte nem herança entre seus irmãos. Deus é a sua herança, como lhe prometeu o Senhor teu Deus. Os sacerdotes pertencentes à tribo de Levi não podem ser proprietários de terra no país que Deus oferecia em herança a seu povo, cumprindo a promessa feita a Abraão. A posse da terra, elemento fundamental de estabilidade e de possibilidade de sobrevivência, era um sinal de bênção, porque implicava a possibilidade de construir uma casa, de aí crescer os próprios filhos, de cultivar os campos e de viver dos frutos da terra. Pois bem, os levitas, mediadores do sagrado e da bênção divina, não pode ter, como os outros israelitas, este sinal exterior da bênção e esta fonte de subsistência. Inteiramente consagrados ao Senhor, deve viver apenas dele, abandonados no seu amor providencial, a generosidade dos seus irmãos, sem dispor de uma herança, porque Deus é o seu quinhão de herança. Deus é a sua terra, que faz viver em plenitude. Então, se eu creio
que o Deus que é Pai, que me vê, conhece as minhas lágrimas. Diz o Salmo 138, quando eu sento, quando eu levanto, quando eu vou dormir, quando eu acordo, Deus sabe tudo de mim. Se eu então tenho esse entendimento, rezando com a palavra, que Deus é esse Senhor que me atende, eu vou pôr dúvida que quando eu fizer, por exemplo, a coroinha do Sagrado Coração de Jesus, que é a oração do Padre Pio, ele rezava todo dia esta oração, por cada um que confiava uma causa a ele. Não, eu vou ter certeza que ao rezar esta coroinha do Sagrado Coração, eu estou rezando o quê? A palavra de Deus. Por isso que esta coroinha, ela é tão forte, porque ela já começa dizendo assim: ó meu Jesus, que dissestes, na verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, eu bato, procuro e peço a graça. Aí você vai falar para Deus qual é a graça que você quer. Aí você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, com a jaculatória: Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Aí depois você vai rezar a segunda parte: ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. É ao vosso Pai, em vosso nome que eu peço a graça. Novamente se apresenta a graça para Deus. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e a jaculatória: Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. E terceiro versículo bíblico: ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Confio na infalibilidade das vossas palavras e peço a graça. Novamente se apresenta a graça para Deus. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e a jaculatória: Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. E encerra com esta oração tão bonita: ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, pobres pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa mãe. São José, Pai adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. E encerra com a Salve Rainha. Aparentemente, parece que a gente reza esta oração e a gente não vê que ela está fazendo tantos milagres. É como rezar a oração de Nossa Senhora do Desterro. Gente, que oração mais forte que aquela? É impossível fazer 9 dias de oração de Nossa Senhora do Desterro e não desterrar pelo menos o pecado que está dentro de nós. Porque é uma oração poderosa. Se eu vou rezar a oração de Nossa Senhora do Desterro por 9 dias, eu já tenho que entender que algum milagre vai acontecer. Seja na minha área de conversão, seja na vida de alguém. O que eu não posso é ser hipócrita, de dizer: olha, eu estou rezando 1 ano e nada acontece. Já escutou alguém dizer isso? Isso é uma maldição. Se você está proclamando que nada acontece, nada vai acontecer. A tua oração, ela tem que estar dentro da vontade de Deus. Por exemplo, uma menina que quer se casar, Luzia. O sonho da Luzia é casar, e o meu sonho é ver ela casada. Gente, se tem uma pessoa que eu sonho em ver casada, é a Luzia. Meu Senhor Jesus. Glória a Deus, vocês também, né? Amém. Vai ser o dia que, olha, o céu vai se abrir. Gente, desde que eu conheci a Luzia, a Luzia tinha muitos gatos, muitos cachorros. Eu olhei para ela e falei: que é isso? Como que você quer casar com tanto gato e cachorro desse jeito? 12 gatos. 12 apóstolos. 12 apóstolos.
Gente, o dia que eu entrei na casa dela e vi esse monte de gato, eu falei, olha, vamos começar o caminho já dentro da vontade de Deus. Renúncia. 10 anos já. Falei, Luzia, minha filha, como que você quer se preparar para um homem se você fica o dia inteiro envolvido com gato e cachorro? Não, tem que ter visão, né? Porque 12 gatos para você cuidar, você vai deixar os bichinhos morrer de fome. Todo mundo que ela encontrava na rua de gato, cachorro, ela trazia para casa. O quarto dela, vocês não têm noção, gente. Vocês não têm. Então, vamos organizar a vida. Primeira coisa. Você vai doar todos os gatinhos, todos os cachorrinhos, para quem você quiser. Gente, vocês não têm noção do sofrimento dela. Eu nunca vi alguém sofrer mais do que ela para poder renunciar. Mas nós precisamos, diante de Deus, tomar uma posição. Eu acho engraçado as pessoas que querem o milagre, mas não se dobra diante de Deus, não se converte. Pede para a gente rezar, mas a palavra de Deus diz que o dissoluto não entrará no reino dos céus. O que é isso? É uma pessoa em pecado, uma pessoa que ora está na igreja, ora está nas coisas do mundo. Ela não consegue renunciar àquilo que é do mundo. Claro que para a Luzia não foi fácil renunciar aos gatos, mas tinha uma voz profética de obediência para ela. Então já começou ali. Por que isso? Porque ela precisava de libertação em primeiro lugar. Os gatos eram uma fuga. Talvez a gente não tenha gato, mas tem outras coisas. E a gente dá a direção para tudo naquilo. Então a gente precisa ir vasculhando a nossa vida. E se eu quero realmente um milagre, eu preciso também fazer o caminho de entrar dentro de mim, de conhecer a minha vida e de saber o que está travando a minha vida. Se é um pecado, eu tenho que acabar com ele. Como? Tem tipo de demônio e cada pecado é um demônio diferente. Então, o demônio da mentira, o demônio do orgulho, o demônio da arrogância, o demônio da vaidade, o demônio do consumismo, o demônio da bebida, o demônio da droga, o demônio do joguinho, fica lá no celular o dia inteiro jogando, né? Karina, tem que usar o telefone, os exemplos que eu tenho, né? Karina, não está aqui. Televisão é outra coisa, né? Pior ainda. Karina, ai madrinha, eu preciso treinar minha memória. Porque esses joguinhos só não tem noção, é um exercício para treinar a memória. Se treina a memória lendo a palavra de Deus. Gente, são sugestões malignas. Demônio, ele é muito forte. E ele sabe fazer uma leitura da gente. Ele sabe aonde está a nossa fraqueza. E por isso ele arruma armadilhas e nós caímos. E caímos bonito. A gente já sabe que se a gente ligar o computador sozinho e tá ali o aplicativo de relacionamento. Você já sabe que o demônio vai te levar exatamente para uma pessoa que preenche todos os requisitos da tua vida. Porque ele quer que você caia naquela armadilha. E você cai. Por que a gente cai? Porque a gente está longe e distante daquilo que é eterno dentro de nós. E aí a gente não tem o discernimento e o conhecimento da doutrina de Deus, de fazer um discernimento entre o bem e o mal. E tudo que é mal para nós vira bem. É aí que está o problema. A razão da tristeza. Por que a gente não é feliz? Porque a gente está dando uma direção para a nossa vida contrária da vontade de Deus, como esse jovem rico.
Talvez os bens que nós precisamos deixar é os nossos pecados. É fácil deixar um pecado? Não é. E por isso tem pecado que nós vamos ter que fazer muito jejum, vamos ter que usar muita cruz, viu? Que eu ganhei a cruz dele hoje, que veio lá da irmã Kelly Patrícia. Essa cruz é forte. Tem medalha de São Bento. Tem Nossa Senhora das Graças. Vai ter dia que nós vamos ter que colar essa cruz aqui na tela do computador. Para não ver uma mulher nua. Ou para não ver um homem nu. Porque também tem os dois lados da moeda. Tem dia que nós estamos mais frágeis. Talvez não rezamos o suficiente. Talvez aquele pecado não foi confessado. E por isso que a palavra de Hebreus diz que nós devemos até derramar o nosso sangue, se for necessário, na luta contra o pecado. Porque pecar é bom. Só que é bom só na hora. Depois vem as consequências. Então quero dizer para vocês que rezar não é para todos. Nem todo mundo gosta de rezar. Porque rezar leva a gente a um conhecimento de quem a gente é. E muitas vezes a gente se depara. Quem vai fazer o retiro de silêncio aqui durante essa semana? Oh, que bênção! Quantos! Louvado seja Deus. Rezar não é todo mundo que tem coragem de rezar. Porque rezar é fazer um caminho de autoconhecimento. A gente vai descobrir quem a gente é. E muitas vezes a gente acha que é uma pessoa tão silenciosa, no segundo dia de silêncio já está conversando com o outro. E a gente descobre que a gente é infiel diante de Deus. A gente descobre coisas da gente que a gente não queria descobrir. E por isso que nem todo mundo gosta de rezar. Porque quanto mais a gente vai rezando, mais a gente vai se conhecendo. A gente vai sabendo quem a gente é. E a gente vai escutando de Deus um caminho que às vezes não é fácil. Essa semana, quando o padre me ligou para ir fazer essa noite, eu já tinha dito para a menina que eu não ia. Para a secretária ou a filha espiritual dele, não, a Ingrid. Eu falei, não vou. Eu preciso aprender a dizer não. Eu não vou, eu tenho retiro. Aqui vou começar. Mas eu estava fazendo isso com oração? Não, eu não rezei, porque eu tive medo até de escutar Deus. Deus falar, vai. Eu estava igual Jonas, fugindo de Deus. Fugindo de Deus, porque se a gente escutar mesmo Deus, Deus vai fazer o quê? Jonas, ó meu filho, você vai lá em Nínive, você vai anunciar para aquele povo, para eles se converterem, para eles jejuar. Então, Jonas pegou uma direção contrária. Adianta fugir de Deus? Não adianta. Eu falei para ela, não vou. Eu preciso aprender a dizer não, mas também não fui rezar, porque eu estava com medo de escutar Deus falando. Ai, e eu fazendo cerco meia-noite. Falei, não, Jesus, não tem condições. O Senhor entende, né, Jesus? Que eu estou cansado, eu preciso descansar. Mas daí o padre... Quando o padre liga, para mim é difícil. Porque para mim a voz do padre é o próprio Cristo falando comigo. Irmã, é da vontade de Deus que você venha. Foi padre, mas eu tenho retiro, eu estou começando. Não, vai dar tudo certo. Porque Deus quer você aqui. O que você vai dizer? Não? Eu preciso dizer o quê? Tá bom, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu estou indo. Com sono. Fiz uma garrafa de café bem forte, porque eu ia dirigindo até lá. E fui tomando café e ganhei agora até um coadorzinho, né, Tatiana? Você sabe que eu gosto de café. Café puro, café da roça, é o que eu gosto. Então... E olha, gente, eu digo para vocês, eu até agradeci o padre Roberto ontem por não ter deixado eu ficar em casa. Porque o meu sacrifício, porque foi muito sacrifício,
não foi pouco. Foi muito sacrifício para rezar nessa madrugada. Ainda bem que o que anima foi as gêmeas, né? 2 crianças, 2 menininhas gêmeas de 10 anos. Rezaram o rosário inteirinho comigo. Como não se sentir motivada pelo Espírito Santo em fazer alguma coisa? Como reclamar diante de Deus? Não pode. Cada dia eu entendo mais que o sacrifício da minha vida é o que mais gera milagre na vida das pessoas. E olha, quando eu cheguei lá ontem, que eu pisei naquele santuário, Deus, Ele falou muito forte comigo naquele lugar. Deus falou fortemente comigo. Eu digo para vocês, eu fui lá para buscar um milagre, eu recebi esse milagre ontem. Talvez se eu não tivesse ido, não obedecido Deus, pode ser que eu tivesse também não recebido a graça. Vocês estão entendendo o que é fazer a vontade de Deus? É uma violência muitas vezes. É pagar o preço diante das pessoas que não entendem. Que até mesmo chama a gente de irresponsável. Até mesmo critica você. Só que na hora que a gente vê, aquela noite que nós conduzimos ontem, era uma missa, eu e 3 padres. O que Deus revelou ali, Ele usou da minha pessoa, diante dos 3 padres. Eu tenho certeza que foi coisa muito grande. E eu não tenho dúvida que a vontade de Deus vai ser feita. Vocês estão entendendo o que é servir, o que é abrir mão, até mesmo do sono, é abrir mão da gente, para fazer o quê? A vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus como está aqui, na palavra. Tem dia que a gente está com vontade de rezar, não, gente. Tem dia que a gente queria deitar numa cama e dormir o dia inteiro. Olha, isso é normal. Seria normal se você não tivesse essa vontade. Só que quando você pensa que graças a esse sacrifício de ir lá e rezar, e contra a tua vontade humana, para fazer a vontade divina, é vontade divina rezar? Sim. É vontade de Deus estar ali naquela missa? Sim. Quando eu abro a mão da minha vida para fazer e entrar dentro desse mistério do amor de Deus, o que eu vejo? Os frutos do meu ministério. Eu estava lá em Mato Grosso, no outro final de semana. Eu estava lá, em Nova Mutum. E quando eu terminei aquela noite, chegou um menino, não tem 10 anos. Ele me abraçou fortemente e chorando, emocionado. Ele disse assim: eu quero te agradecer, irmã. Sabe por quê? Que eu quero te agradecer porque a senhora, na hora que meu pai abandonou a minha mãe, e a minha mãe estava entrando em depressão, ela encontrou seus vídeos na internet. E os seus vídeos mudou a vida da minha mãe. E graças a isso é que a senhora é importante para nós. Porque graças a esses vídeos, a minha mãe encontrou força para cuidar de mim. Olha só, gente. Aonde chega uma vida de sacrifício. Quando a gente entende isso, que nós estamos aqui neste mundo para viver esta felicidade, vocês estão entendendo? Vocês não têm noção quanto que aquela criança trouxe alegria para o meu coração. O quanto eu fiquei feliz em escutar isso de uma criança. Nesta hora, todo o cansaço do mundo se apaga dentro da gente, por um único ato de gratidão de uma criança. Porque o Senhor, Ele nos ensina aqui. Ele está falando no Salmo 118. Ele está dizendo para nós:
E ele diz para nós que nossa alegria tem que ser essa. E agora o orante do Salmo 118 aplica-se a si mesmo esta realidade. O Senhor é o meu quinhão. Vamos repetir isso? O Senhor é o meu quinhão. O seu amor a Deus e a sua palavra leva-o à escolha radical. Vocês estão entendendo? Leva-o à escolha radical de possuir o Senhor como único bem e também de conservar as suas palavras com um dom inestimável, mais precioso que toda a herança e toda a posse terrena. Com efeito, o nosso versículo tem a possibilidade de uma dupla tradução. E poderia ser apresentado também do seguinte modo: eu declararei, Senhor, ser meu quinhão, guardar as vossas palavras. As duas traduções não se contradizem, mas ao contrário, completam-se reciprocamente. O salmista afirma que a sua parte é o Senhor, mas que também conservar as palavras divinas é a sua herança. Como depois dirá no versículo 111, a minha herança serão sempre as vossas ordens, elas são a alegria da minha alma. Esta é a felicidade do salmista. A ele, assim como aos levitas, foi confiada como porção de herança a palavra de Deus. Entender a minha vida como a desse salmista, que está aqui escrevendo, olha, ele diz, minha partilha, no versículo 57, Senhor, eu declaro guardar as vossas palavras de todo o coração, imploro em vossa presença, tende piedade de mim, como uma vez prometido. Lá no 62, em meio à noite, levanto-me para vos louvar, pelos vossos decretos, cheios de justiça. Em meio à noite, isso me alegra muito, porque o Senhor sempre me pede a hora da meia-noite para rezar. Em meio à noite eu levanto para louvar o Senhor. É fácil levantar para louvar o Senhor de noite? Ainda mais com esse frio, né? Debaixo das cobertas. Nós temos adoração 24 horas, e eu digo para vocês, eu sempre coloco o horário da madrugada, porque para mim é mais fácil. Mas dá uma preguiça. Vencer o corpo que está quentinho, debaixo da coberta. E ir para diante do sacrário rezar, não é fácil até chegar lá. Mas depois que você chega, você é envolvido por uma força sobrenatural. Aquele calor do sacrário te envolve, aquela presença te envolve, que você não tem explicação, que você não tem vontade de sair mais dali. De tão maravilhoso que é estar na presença do Senhor. Ele é o meu quinhão, Ele é a minha força, Ele é o meu porto seguro. Então com Ele eu não tenho que ter medo de nada. Eu preciso entender que eu tenho um Deus que cuida de mim, mas que é exigente. Um Deus que quer um filho forte, um Deus que quer uma filha forte. Ontem eu tive a graça também do Dago e a sua esposa ir me visitar com a sua filha, lá no Santuário de São Miguel. Aconteceram muitas coisas extraordinárias naquele lugar. Mas veja, quando eles partilhavam comigo a saudade que eles têm da filha de 10 anos, eu disse para eles, eu aprendi muito a respeitar o tempo das pessoas. O tempo do luto principalmente. Porque às vezes, o que a gente não consegue é isso, é ter respeito, é silenciar diante da dor do outro. Porque eu fiz talvez um caminho mais rápido, eu quero exigir que o outro também faça. E não é assim.
Quando a gente reza com a palavra, a gente vai adquirindo um espírito também, uma soberania de Deus, de esperar o tempo do outro, da conversão do outro. Eu dizia para ele: tá doendo, né? Talvez vai doer pro resto da tua vida a saudade da filha. Mas uma coisa eu digo para você: ainda é o tempo de você viver o luto. Só que vai chegar um tempo maravilhoso de você viver também a alegria desse luto, a felicidade verdadeira dessa dor. A vida, ela não é só de lágrimas, é também de alegria, de ressurreição, de resposta. E quando Deus abre os caminhos para nós fazemos as mais belas experiências do seu amor. Parece que nunca vai passar aquele luto, mas o tempo, ele vai firmando em nós uma vontade generosa de Deus de compreender, de ver como é maravilhoso este caminho de sofrimento, de cruz, rendeu ressurreição, Páscoa para todos nós. É difícil quando o Senhor chega e leva aquele que talvez mais está perto da gente. Não é fácil. E nesta hora eu preciso aqui, debruçar a minha vida na palavra, comungar a palavra, que é doce como mel. Deixar esse mel entrar na amargura do meu ser. Deixar esse mel tomar conta da minha vida. Como Nossa Senhora. Se teve uma mulher que passou pela via cruz, muito maior do que a nossa, é a Virgem Maria. E ninguém nunca vai passar pelo que Nossa Senhora passou. Mas ela enxergava esta Páscoa nascendo, florescendo, destas chagas, desse sangue derramado. Ela enxergava a ressurreição para todos nós. Então é assim que nós devemos levar a vida. A vida é cheia de surpresas. Para alguns, surpresas boas. Para outras, surpresas não boas. Mas em tudo, dai graça, porque esta é a vontade do Senhor. Como diz São Paulo, repito: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Buscai a alegria no Senhor. Buscai a intimidade na palavra. Buscai rezar com a tua dor, para descobrir o verdadeiro amor da tua vida, da tua alma.